Então, hoje, quem não tem a Imóvel como parceira estratégica está perdendo o mercado. Então, tem um ditado que diz: quem chega primeiro bebe água limpa. Meu nome é Kennedy Eloy Pereira, eu sou analista de inteligência de mercado da Imóvel Agro, mas antes de eu chegar até a Imóvel Agro, passei por outras empresas do agro, né? Então, desde quando eu era um jovem aprendiz ainda, eu já iniciei no setor do agro, iniciei na parte de cereais, fui passando pela logística, também lidei com várias reuniões estratégicas referente ao próprio negócio do agro, né? Então, o que acontece? A partir desse momento eu vi que eu conseguia dar um passo além, né? Encontrei a Imóvel, né? Então com a Imóvel estou aí há mais ou menos um ano, vou passar para um ano e meio. E a partir daí me encontrei no mercado, estou ali lidando com vários players hoje, né? Então eu tenho vários clientes assim de diversos setores. Então a nossa solução hoje, a Imóvel Agro, nós temos ali de fato uma série de funcionalidades dentro da nossa plataforma, além de um time capacitado para poder trazer essas soluções. Tipo de crédito, que busca ali um enriquecimento de informações para saber mais coisas ali sobre o seu próprio cooperado, né? Ter uma documentação que possa ali facilitar a liberação de um crédito ou até mesmo adquirir um seguro rural, né? Então a gente consegue atender nesse segmento. Quando a gente vai para o público de máquinas, é até para também facilitar a interação, né, com o próprio estoque que o pessoal vai adquirir para sua concessionária. Então, eu estou numa região específica, eu entendo que o perfil de propriedade daquela região são para maquinários de pequeno porte. E como que eu tenho esse entendimento? Através das informações que nós reunimos, né, e modulou isso em uma forma de plataforma que a gente consegue trazer essa estratégia de fato para o pessoal ali poder direcionar, né, tanto os seus condutores que vão a campo, bem como ali o foco final ali que a gente tem, que é atender o produtor rural, levar a solução para o campo. Então, muitas vezes, né, quando a concessionária, por exemplo, quer adquirir uma nova linha, uma nova área de concessão, muitas vezes ele não conhece o mercado, ele não tem profissionais, no caso os consultores de venda, que conheçam aquele mercado. E com a plataforma, né, com a nossa solução, você vai conseguir entender o tamanho específico daquelas propriedades, né? Então, nós entendemos que pequenos produtores, naturalmente, eles necessitem de um maquinário de um menor porte, né? Não é uma regra, mas é algo que é bem comum. Então, com a nossa solução, você consegue ali até entender qual que é o perfil ideal do maquinário, através ali dos cálculos realizados, né? Então, a gente consegue entender que, por exemplo, eu quero grandes produtores. Grandes produtores na minha região pode ser acima de 1.000 hectares, mas dependendo da região, acima de 500 hectares são grandes produtores, né? Então, você vai conseguir ter esse entendimento de mercado para justamente entender quais são os maquinários ideais nas localidades ideais, né? Muitas vezes dentro de uma própria concessionária existem perfis diferentes de regiões que é necessário uma alocação correta, né, de quais são ali os locais ideais para deixar aquele maquinário. Então a concessionária consegue também até se programar com a fábrica, né, para adquirir um novo estoque. Então ela consegue entender se dentro daquele perfil o que a fábrica está indicando para ela que é um maquinário ideal, muitas vezes não é. Então, com as soluções da Imóvel, você consegue ter esse direcionamento ali mais focado e, de fato, o teu consultor consegue chegar a campo, muitas vezes, já direcionado para a necessidade daquele produtor específico. Então, a Imóvel tem se mostrado uma grande parceira ali do público de máquinas, né? Tanto é que nós somos pioneiros, né, em relação ali a esse público e a gente vem tratando ali todos os clientes da melhor forma possível para poder trazer, de fato, assim, essa inteligência ali que pode potencializar as vendas. Eu atendo também algumas empresas do setor de insumos, né, de revenda de insumos. E o cliente estava com uma certa dificuldade em dimensionar qual que era ali a necessidade dele para aquele determinado produto dentro da região de atendimento. Então eu elaborei um estudo através das nossas soluções e consegui dimensionar ali que dentro da própria carteira dele ele tinha mais de 1 milhão em vendas já que ele poderia, somente vendendo para quem ele já conhece, fora o que estava fora ali, né, da carteira de clientes dele. Claro, tem que ser feita uma análise para entender se ele vai conseguir atender 100% da carteira que ele tem hoje. Mas em um produto ele já conseguiu entender que ele tem ali mais de 1 milhão em faturamento, né? Então, claro que a gente pega ali com o cliente quais são as necessidades, qual que é a meta ali para aquele determinado produto, né? E a gente consegue traçar esse tipo de estratégia e também tentar ali, né, mostrar para ele que existe sim muito potencial dentro da região que ele está atuando apenas para um produto, tá? Então, a ideia da Imóvel é justamente trazer esse entendimento e também poder ajudar ali, né, o vendedor de insumos ali, né, a revenda de insumos, até dimensionar qual que é a necessidade de compra em volume de litros, né? Então, com isso ele conseguiu ali entender
que ele também precisaria se programar com uma compra antecipada para poder dar conta de toda a demanda. Então a ideia é justamente trazer esse estudo para ser também ali algo gerencial, né? Não só a nível final do cliente final, mas também internamente, para ele conseguir se programar com o seu portfólio, com o seu time de compras, né? E trazer ali uma assertividade e não ter desperdícios, né? Em relação a estoque vencendo, algo nesse sentido, né? Então ele consegue programar ali com o time comercial esses tipos de atividades. O maior diferencial da Imóvel hoje é que ela foi pioneira nesse tipo de prestação de serviço. Então hoje, quem não tem a Imóvel como parceira estratégica está perdendo o mercado. Então tem um ditado que diz, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então se hoje você não tem as soluções da Imóvel Agro, você vai perder mercado, isso é certeza. Isso é indiscutível. Por quê? Porque nós temos informações estratégicas. O que é informações estratégicas? Eu sei aonde está o produtor, eu sei quanto ele planta, aonde ele planta, qual cultura ele planta, se ele é um produtor que é de agricultura familiar ou se ele é um produtor que tem alto potencial, né? Então, de fato, quem hoje não tem a Imóvel Agro está perdendo o mercado. Se você está olhando esse vídeo e você viu que não possui ali, não conhece ainda a solução da Imóvel Agro, você vai perder mercado porque o teu concorrente ele já está buscando, né? Então a gente vê uma profissionalização muito forte no agro, né? Tanto com essa parte de gestão de dados, mas também com algo, só os dados por si, beleza, né? A gente consegue ali chegar até certo nível, mas o ideal é você saber interpretar esses dados, até onde esses dados vão me levar, né? Então por isso que a gente tem um time hoje de especialistas, né, focado muitas vezes para traduzir esses dados para os clientes, né, e trazer ali informações e insights valiosos para a gente conseguir ali de fato chegar no objetivo final do cliente, que é o quê? Aumentar a receita. Então esse é o objetivo principal, fazer o nosso cliente vender mais. O que me motiva todo dia de fato trazer esse atendimento personalizável é a fidelidade que o cliente tem com a Imóvel, né, como ela vê a Imóvel com algo sendo muito estratégico, tá? E é muito positivo quando você entra numa chamada com o cliente fala, ó, aquela última campanha que a gente gerou, deu resultados, consegui vender. Então é muito positivo você entrar numa agenda com o cliente e o cliente falar, ó, consegui conhecer novos produtores, novos mercados que eu ainda não conhecia. Então a gente fica muito feliz que de fato a nossa solução traz resultados, né? Não são falácias, né? Então de fato a gente tem uma base sólida, um time de especialistas para poder trazer esse tipo de solução. Então, para mim, isso é o principal motivador. Se você não quer continuar perdendo o mercado ou até mesmo expandir o mercado que você atua hoje, continue acompanhando a nossa websérie. Siga as redes sociais da Imóvel Agro e um grande abraço para todo mundo.